Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br, esse é o Farofeiros Cast número 77. Eu sou o Rodrigo Castro e eu não tenho Tororó tatuado, mas sou fã de quem tem. Mas não estou só. Temos ela, que tem tempo, pois só trabalha em uma escola, Paula Costa. Hoje eu tô triste, a Carla Zambelli me bloqueou no Twitter. Eu não acredito, meu Deus do céu. Não vou poder fazer perguntas pra ela sobre a relação dela com o Joicinha. Meu Deus. Tô triste. Nem sobre a unha encravada, né? Poxa, com aquele pé lindo. Ia pedir dicas de como fazer pack de pé. Menina, vocês viram aquela unha dela, mano? Agora que eu ia pedir a dica do pack de pé, Zanzan me bloqueou, gente. E eu achava meu pé feio comentei o dela. pack de pé dela. Será que foi porque eu não comentei o pack de pé dela? Com certeza. Olha só, Com referências. certeza. Ela deve estar te espionando. Ela tá te espionando, sabendo os packs de pé. Deve estar rodando pela direita, por isso que o povo vem atrás de você. E aí ela tentou fazer uma igual, rodando pela direita. Então aí tentou fazer um pack de pé igual. Não ficou bom. Ela ficou com raiva de você e te bloqueou. É inveja, é tudo inveja. É inveja. Só vou fazer um adendo. Eu achava meu pé feio. Agora eu tenho certeza que eu vou conseguir vender o pack de pé. Em breve, no Apoia-se do Farofeiros Cast, você pode adquirir pack de pés dos podcasters. Olha só, em breve. Mas também Caralho, temos ele. Que foi? Você não vai colocar... Não, você vai ter pra colocar o pack de pé, né? Não, eu ia dizer que você vê o pack de pé da Zambelli, é tipo, tem a mesma energia de você encontrar a Zambelli no Tinder, sei lá. Deus me livre. Mas também temos ele, que acredita que a China já invadiu os Estados Unidos e venceu. Pedro Otávio. Ah, podemos sonhar, né, gente? Podemos. Acaba logo com isso. E acaba com essa propaganda anticomunista logo. Vamos acabar logo. E já resolve, Vai. né? Pronto, Vai, estamos todos juntos. Deixa. Os caras tá certo e depois vem pra cá. Né? Né? Vamos acabar logo com isso. Porque pelo menos não para de me encher o saco. Com certeza. E também contamos com ele, que irá pedir para pessoas que não falam português pronunciar farofeiros e gravar tal pérola para nós usarmos aqui como vírgulas nesse podcast. José Fernando. Eu quero mandar um beijo pro Lin-Manuel Miranda, o cara que escreveu, roteirizou e montou e não sei mais o que lá no Hamilton, no musical. O maluco é um gênio, ele é um gênio, eu quero ser ele quando eu crescer. Eu quero ter o conhecimento que esse cara tem, assim. Eu gostei demais, assim, muito bom. Tá. Aquele Mas você vai gravar essa galera falando farofeiros lá, tá? Só pra Eu te vou, avisar, vou. tá? Eu vou, Ah, que eu bom. O Mas crachazinho do Farofeiros. crachá, vou fazer o layout já e já tô te mandando. Oh, Imprensa. Porra, tem histórias com isso. credenciado, cara. Credenciado. Tem fotos disso, existe um desses, tá? Mas também contamos com ele, o líder dos Thundercats em seu inferno astral, que praticamente é um gato guerreiro do Mercúrio retrógrado e grado, e eu não sei falar isso e porque eu fui editado. Eu também fui censurado, né, por ele mesmo, né? Thiago Gouveia. Retrógrado. Eu não sei falar retrógrado, é complicado. Aí, falou. Olha que bonito. Não sei falar. Tudo bom, Ti? Tudo não sei dentro das possibilidades existentes dentro de um inferno astral do Mercúrio retrógrado. E segundos antes de entrarmos no ar, o meu monitor, ele simplesmente, do nada, ele tombou para frente em cima de uma base quebrando, e ele está apoiado na parede nesse momento. Tá tudo bem. É porque você é um podcaster famoso, então você gera muito olho gordo, então Não, você precisa cara. colocar uma ruda ali pra proteger o seu monitor. Na verdade, provavelmente o Ti Gouveia do outro universo, do multiverso, deve estar pregando uma peça, porque eu falei dele a semana inteira, né? Tá. O bilionário, o artista famoso do multiverso, deve estar me sacaneando porque eu falei dele a semana inteira. Então provavelmente seja isso. É o Thiago Bezos esse daí, né? Então, É o Thiago Bezos. É o Thiago Bezos do Que horror. multiverso. É ele. eu tô falando, é porque é artístico, né? Uma arte nacional, por isso que foi tombado. Exato. Mas É. sabe quem foi tombado e não levantou mais? Meu monitor
Meu monitor, pelo menos, tá vivo ainda. Né? Gata. Não, é cadelinha. Aqui, ó. Tá aqui, mas não sai. A cara daqui, mas não sai. Tá tipo lava, que não sai mais da tumba. Deixa eu ver. Gente, a Muriel tá no momento aqui incrível. Ela está latindo. Como assim? E vocês estão ouvindo, mas tem alguém que não vai ouvir o primeiro latido da Muriel. Caralho. Ah, tá. Estamos inspirados hoje, né? E pra começar essa inspiração toda, essa coisa gostosa, deliciosa aqui, começar como sempre, aquele efusivo abraço na boca, bem molhadinho. Primeiro pro Luiz, sempre Luiz, pra você sempre o primeiro, Luiz. Beijão. Pro Ananias Oliveira, pra Daniela Lúcio, de novo, né, Dani? Porque você sabe, né? Dani, gostosa. Ui. Pro Diogo, que é gostoso também. Diogo gostoso. Diogo gostoso. Pro Vinícius, que também é Luiz gostoso, Vinícius gostoso. Quem mais tá aí? Calma, Thiago, calma. Pro Nicolas Kaspersky, que não vou saber falar seu nome, cara, mas obrigado pelo follow. Pro Tritão Grisalho, pra Ana Cristina, pro Marcelo Ducan, pra Shiba Durden, pra Flan e pra Carolzinha do Cerrado. Um beijão, galera. Oi, Tritão Grisalho, tudo bem? Uau. Confere meu Insta lá, tem um link lá legal. Tô precisando de Sugar Daddy. Pro Apoia-se, né? Pro Kikante, né? Bom, Kikante, olha o nome. Olha Kikante. Fica a dica. Ui. Mas sempre lembrando que gravamos ao vivo esse podcast toda terça-feira às 20 horas no YouTube. E fica lá pra você ouvir sempre que quiser. Bem gostoso, mas se inscreve no canal. Clica naquela porcaria do sininho que é de graça e você ajuda que é de graça e a gente fica feliz. Olha só que beleza. E no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, já está no seu feed o podcast quentinho, no seu feed favorito, no seu agregador preferido e aquela coisa toda lá. E assim, o Elon Musk não comprou o Twitter, vai comprar o Twitter? Foda-se! Não tem rede social, não tem problema. farofeiroscast@gmail.com e no @farofeiroscast lá no Twitter você também pode conferir o que a gente fala, o que não fala. E mas tem arroba de todo mundo aqui pra você seguir o seu podcaster favorito, que sou eu, obviamente, ou não. Mas sempre lembrando que a gente menciona fontes de tudo que a gente comenta aqui no podcast em www.farofeiros.com.br, diferente de outros podcasters por aí. Bom, gente, a energia tá lá em cima, tá aquela alegria, como toda terça-feira, eu fico muito feliz de reencontrar meus amigos aqui, de ver essa galera aqui no chat. Mas o Brasil, essa realidade que a gente topa todo dia quando a gente abre os olhos, né? Assim, a piadinha lá que não tem um dia de descanso pro brasileiro não é piadinha já faz um tempo. E eu quero dar um abraço e deixar a nossa solidariedade aqui para todos os nossos amigos do Pernambuco que estão sofrendo com as chuvas que têm ocorrido no estado todo. E no post vai ter um link para uma thread do Brasil de Fato, colocando diversas instituições que você pode ajudar as vítimas das enchentes, né? A gente sabe que político não se importa com pessoas, né? Pessoas se importam com pessoas. Então, quem puder ajudar, os links estão lá para fazer aquele Pix solidário. Sempre lembrando que o valor que você puder ajudar já vai estar sendo muito útil para muitas pessoas. Só lembrando que a gente está gravando esse podcast aqui no dia 31 de maio, às 20 horas, e foi confirmado até o momento, por enquanto, 106 mortes, enquanto tem 10 pessoas desaparecidas. São 24 cidades já em estado de emergência,
e mais de 6.200 pessoas desabrigadas e desalojadas. Então, quem puder ajudar em mais essa tragédia, porque a gente sabe que o poder público, o cara que faz arminha lá na mão, e ninguém mais vai ajudar. Quem vai ajudar somos nós. A gente só tem a gente. Dito isso, eu tenho um raro disclaimer aqui para dar, um anúncio de gatilho nesse podcast. Então, tanto para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente no YouTube, fica o aviso. A operação violência não é por acaso. A gente vai falar de situações complicadas e terríveis no mundo real. Então fica o aviso de gatilho, porque eu vou ser honesto com você. Eu não queria gravar esse podcast para falar de violência, mas eu preciso. E meus amigos aqui de podcast concordam comigo. Eu queria estar falando honestamente, do fundo do coração, de Big Brother Brasil. Eu queria estar falando dos memes e da piada toda lá, que é o Tororó da Anitta e a CPI do sertanejo, ou sertanojo, que ainda vai rolar muita história aí. Eu fiz piada já também. Queria que fosse só... Queria que o assunto fosse esse. Mas não vai ser. Tá? A gente já ficou puto em dezembro de 2021. A gente já ficou puto em maio de 2021. E a gente até tentou ver o lado bom de 2021 lá em dezembro no Farofeiros Cast número 55. Mas não dá mais. Tem momentos assim que eu queria... não dá, né? Eu queria ficar calado, mas não dá pra ficar calado. Não dá pra simplesmente ignorar um assassinato. Não dá pra ignorar mais um massacre. Não dá pra ignorar mais uma tortura. Que um compatriota, um irmão, um vizinho, um amigo sofre. Essas mortes não são um acaso. Isso tudo são métodos. Essa operação violência que nos assusta, que nos prende dentro de casa, que nos deixa quietinho ali, assustados. É tudo método para nos deixar mais acuados, mais imóveis quanto à nossa situação, quanto a tudo isso que está acontecendo, que é do fundo do coração. Eu falo isso para vocês. Eu escrevi o que eu tô falando aqui, mas segurando a raiva, o ódio, que eu falo o que eu tô falando para vocês. Quem apoia o Bolsonaro é escroto, sim. E apoia tudo o que a nossa sociedade tem de pior. E essa semana que passou, a gente viu e tá vendo ainda o pior, sabe? Eu sempre, quando falo do pior, eu lembro do Tiririca. Ele falava, pior do que tá não fica. Pois é, se você votou no Tiririca como piada, olha a lama que você nos meteu. E não é qualquer lama. É lama de cemitério. É lama de gente morta por Covid. É lama de gente morta por assassinato. É gente torturada. É gente assassinada. E é tudo culpa de uma política que vai só lucrar com as nossas mortes. Eu vou trazer aqui um tweet
do meu querido Ananias. Eu já mandei um beijo pra ele aí na abertura, mas ele merece todos os beijos possíveis. Mas eu vou reproduzir o tweet dele, que tá com o caps lock ligado com toda razão. Um homem não morreu. Um homem foi torturado e assassinado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Esses criminosos são agentes do Estado. O Estado torturou e assassinou um homem. Esse crime não pode passar impune. O tweet do Ananias é do dia 25 de maio e reproduz a manchete do Metrópolis, falando que um homem, a gente está falando do Genivaldo, que foi sufocado em câmaras de gás dentro do carro da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai cortar um breve salto na cronologia, agora para o dia 31 mesmo, com uma notícia do G1, falando que a Polícia Rodoviária Federal negou punição pelo caso do Genivaldo e confirma que os diretores dispensados vão passar uma temporada nos Estados Unidos com dinheiro público. Os torturadores receberam uma promoção, eles vão passar, vão viajar, vão passear. O cara que torturou e matou uma pessoa... Não. No caso, eles são os diretores da operação. Da operação. Da PRF. Um é o diretor de inteligência e outro tal. Não são os caras que cometeram o ato, mas são os responsáveis pela operação. Da gestão. Exato. Da gestão. Os autores da ação, eles vão ser... a matéria fala que eles vão ser realocados para uma coisa administrativa X. Não foram presos, nada. Enfim, os caras que mataram, os três PM que mataram os caras, os PM que estavam lá, não só é ficar lá num carguinho atrás de uma mesa. Agora, o que acontece com a polícia militar, tá acontecendo com eles, que não são militares, que você mata alguém, você participa de uma operação onde você mata alguém torturando por asfixia, que não é a primeira vez que acontece no Brasil, e que não é a primeira vez que é a PRF, e que não é a primeira vez que é algo vinculado ao nível federal. E eles vão, como acontece com o guardinha do bairro, eles vão ser apenas levados no setor administrativo. Agora me diz, que democracia que um agente do Estado tortura e mata fica impune? Ah, ditadura, exagero da esquerda, coisa e tal. O filho da puta do presidente ainda defendeu essa galera. Passou o pano pra tortura e assassinato. Não é nem na época da ditadura. Aconteceu semana passada. Quem passa pano pra esse tipo de escrotidão não é nem mais escroto, é coisa muito pior. Quem passa pano pra assassinato? Algum policial parou o presidente andando de moto sem capacete? Porque o Genivaldo tava andando sem capacete e essa foi a desculpa da PRF, matar ele. O cara andar sem capacete, bicho. O cara tava andando sem capacete. O cara tava andando sem capacete. Você falou, né? Literalmente é o que mais faz o presidente. E aí? Eu concordo quando a gente vê pessoa da esquerda radical, por assim dizer, falando que as ruas tinham que estar pegando fogo. Porra, cara! Tinha, mas é o que eu falei no começo, cara. Esse método, a operação violência aí que a gente tá falando, é pra assustar a gente. Eu tenho que ter medo, não só por mim.
Eu tenho que ter medo pela minha mãe, tenho que ter medo pela minha família. Eu tenho criança pequena em casa. Como que a gente vai viver num país que o presidente passa pano pra tortura e assassinato? Não que isso surpreenda a esquerda, porque não surpreende. Porque a gente viu isso desde o começo. Desde quando esse filho da puta começou aí no Super Pop, era isso. A diferença é que isso aconteceu semana passada. E aí? Eu não sei. Ontem foi engraçado. Não, vai lá, Thiago. Não, vai lá, Thiago. Não, eu ia falar que chegou num ponto que, cara, tipo, eu tô andando, às vezes eu faço um percurso, sei lá, de 500 metros do trabalho até o ponto de ônibus. E é tipo uma avenida badalada, que nada disso, não tem violência, o caralho. Mas, bicho, eu fico com medo de um polícia me parar, encanar comigo, me botar numa viatura, me matar e foda-se. De graça. De graça. Sim. Eu passo o dia inteiro pensando, e se eu andar aqui e alguém encanar comigo e eu celular sumiu? E sabe o que é o pior, cara? Eu não posso falar assim, não é assim, José. Não, cara, você tem que ter esse medo. Você é meu amigo, eu quero o teu bem, eu quero que você chegue bem em casa, eu quero que você ande bem. Então, o que eu tenho pra falar pra você é, cara, por favor, toma cuidado, porque esses filha da puta estão na rua. O torturador aí, os caras que matam, estão na rua. Pode falar, tio. Mais do que isso, né? Além deles estarem na rua, de novo a gente tem o incentivo, a passação de pano e quem incentive essa atitude, né? Eu tava buscando uma outra palavra para falar, mas tem quem incentive, quem fica calado. Eu imagino até a cena, é o tipo de pessoa que tá ali assistindo, quando o cara passa, bate no ombro e fala assim, parabéns, pô, mandou benzão, cara. Porque eu consigo imaginar aquelas pessoas que estavam vendo aquilo dali acontecendo, quando a polícia saiu, alguém batendo no ombrinho deles e fala assim, pô, mandou bem, caralho! Seguraram o cara, pô, mandou benzão! Esses caras, quem faz isso ainda é endeusado. Tem quem diga, eu tenho certeza que dentro do lugar da guarnição onde eles estavam, do quartel onde eles estavam, teve gente que falou que eles mandaram bem. Teve gente que parabenizou a atitude deles. Sim. E aí, eu queria falar um negócio que eu falei com vocês antes, mas eu queria compartilhar, até pra deixar aqui registrado. Ontem, quando eu tava voltando tava voltando pra casa, eu tava no Uber, e aí, pela atitude, você já sabe o que vai vir do motorista. E aí, entramos no assunto violência, e aí ele falou que graças ao FDP do STF, os bandidos estão se armando cada vez mais. Em menção à a segunda maior ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro na Vila do Cruzeiro. Que graças ao STF, os bandidos estão se armando até os dentes. Porque se a operação tivesse sido liberada e revogada, tava todo mundo morto. E aí, eu entrei em discussão com ele, discussão pacífica, conversando, argumentando, e aí ele falou uma coisa ele usou um exemplo sobre a laranja podre. Ele falou que se você tem um cesto com uma laranja podre e você coloca mais laranjas, aquela laranja podre vai apodrecer as outras laranjas. Então o certo é eliminar aquela laranja podre e permitir que as outras laranjas elas fiquem num ambiente tranquilo, sem influência da podridão daquela outra laranja.
E eu ouvindo aquilo, instintivamente veio na minha cabeça e falei assim, peraí. Eu parei e falei assim, tá, mas do que adianta você tirar uma laranja podre de um cesto que fica debaixo de sol, debaixo de chuva, ele não é cuidado, ele não é limpo, ele não é bem tratado. O ambiente onde aquelas laranjas estão não vai influenciar na podridão delas? O ambiente onde a laranja é cultivada, bicho. Não é só que a laranja floresceu no ambiente ruim, assim. Ela é cultivada no ambiente ruim. Melhor ainda, ela é colocada. Ela foi colocada, ela foi direcionada para aquele ambiente que antes já apodreceu outras laranjas. Então você tem duas opções. Não botar mais ninguém naquele ambiente para apodrecer laranja. Ou então, se você só tem aquela opção, você tornar aquele ambiente um ambiente que não apodreça laranjas. Cuidar daquela cesta, cuidar para que ela seja bem cuidada, que ela não fique debaixo de sol, de chuva. E aí você vai ter laranjas que não vão apodrecer. Alguém vai falar da Alphacom, pelo amor de Deus? Alguém fala da Alphacom, pelo amor de Deus? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, exatamente isso que eu tava lembrando. Então, se você vai eliminar... Então, você elimina bandido? Ou você elimina aquela laranja podre? Ou você evita que novas laranjas se apodreçam? Qual é o certo? O que é o certo? O certo é toda vez que a laranja apodrecer, você joga fora? Bom, vamos lá. Vamos falar de coisa podre. Laranja podre. E tem um detalhezinho só que eu queria comentar ali. Pode falar. Esse motorista do aplicativo falou pro Thiago sobre STF, né? Só queria fazer um lembrete. Os decretos do Jair Bolsonaro, os decretos assinados por Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, sobre liberação e posse de armas e munições, está fazendo com que traficantes de armas tenham uma pena reduzida. Porque a maior parte do que é pego com eles é munição e mira. Munição, mira, luneta, não é mais não passa mais pelo exército, por causa do decreto de liberação de armas do Jair Bolsonaro. Ou seja, não tem registro, basicamente. O exército tu não precisa mais pedir autorização para o exército para comprar luneta, mira, ou seja, todos os artefatos que fazem uma arma ser ainda mais letal, ainda mais pesada, ainda pior. Quem deu o aval para as pessoas comprarem sem precisar da porra do registro foi o Jair Bolsonaro. E isso faz com que as pessoas que são pegas com isso não tenham penas elevadas. E muitos nem são presos, porque não é considerado ilícito. Então tem traficante de arma que foi preso, que tá na cadeia, porque é traficante de arma, que tá trazendo arma no Brasil, pedindo redução de pena e ganhando a redução de pena, porque não é mais legal. E o decreto assinado por Jair Bolsonaro. Quem gosta de bandido e quem passa a mão em bandido, e nesse caso traficante de arma é bandido, é o Jair. Só um adendo rapidinho, que o orçamento de segurança pública de 2020 e 2021 é o menor da série histórica, tá? O cara que fala, eu vou combater bandidagem, combater o crime, a gente tem o menor orçamento, a menor quantia de dinheiro indo ali, ó, pra combater a bandidagem nesse governo, tá? Só pra deixar. Não, assim, tudo colabora, né? Porque para vocês verem a quantidade de podridão que tem. Olha a quantidade de aspectos que tem. E agora a gente volta lá para falar da Alphacom, que
é uma empresa que de preparação para concurso de Polícia Rodoviária Federal, deve ter para PM também, esse tipo de coisa. É tipo um cursinho para esses concursos específicos de segurança pública, PF também. Que eu vi, tem pelo menos 3 gravações que vazaram do curso. O professor ensinando como tortura. Sim. Tem no Metrópolis, atribuído a Ronaldo Bandeira, falando de tortura também. Tem um outro também do professor Evandro, que esse aqui, apoiador ferrenho do Bolsonaro, nas redes sociais, tudo. Inclusive, enquanto a gente está gravando esse podcast, ele tá lá na live dele vendendo curso. Abre aspas, e essas são as palavras dele do vídeo. Vai ter o link lá no blog, você pode conferir e ver ele mesmo falando isso. Vamos lá. Favelado mesmo. Feio pra caralho. Mijo de favelado. A porra de favelado criolada. Essa pessoa está treinando futuros profissionais de segurança pública. Como vai sair alguém bem treinado com esse tipo de embasamento? Vamos dizer assim, com esse tipo de treinamento. Minha pergunta é simples. Pariu, né, mano? Ele é considerado uma laranja boa dentro do cesto? Vocês considerariam ele uma laranja boa dentro do cesto? Ele é uma semente podre, bicho. Esse maluco é uma semente podre. Não, depende do cesto. Porque se é a esquerda que tá falando, é o pior tipo de pessoa do mundo. Se é a direita que tá falando, não, ele é um cidadão de bem, imagina. Porra, cara. E detalhe. E isso é importantíssimo para todo mundo que acompanha a notícia, para todo mundo que quer se manter bem informado. Essas denúncias que a gente está falando aqui, o Ponte Jornalismo está fazendo desde 2019. Não é de agora. Nada, absolutamente nada, foi feito por conta disso. Por isso que o professor Evandro, neste momento, está vendendo os cursos dele. No canal oficial dele. Eu tô fazendo propaganda dele aqui? O público do Farofeiros é pequeno. Mas porra, mano. O cara ensina como tortura e tá ganhando mídia. Tá vendendo mais curso. Olha só, é o patriota, é o cidadão de bem que vai cuidar de mim e da sua segurança? Ele vai cuidar, vamos usar a palavra cuidar entre aspas, né, Rodrigo? Não, ele vai cuidar de você. Ele vai tornar você um Olavo, dependendo da forma que você agir ele, né? Da forma que você interagir com ele. Correta. Quem não age da maneira correta é ele. Porque assim, o cidadão que ele tá treinando para entrar na polícia, ele deveria, em teoria, pelo menos, servir a população. Mas na verdade, tá colocando atrás do camburão e matando o torturado na câmara de gás. Igual nazista. E outro detalhe. O Genivaldo tinha uma CID de um transtorno que não foi divulgado, em princípio. Mas qualquer pessoa que já tenha lidado com TEA, que já tenha lidado com deficiências intelectuais, sabe que quando a pessoa é pressionada, como o Genivaldo foi pressionado a dizer por que ele estava com a medicação e foi abordado, eles ficam muito nervosos e eles não querem ser tocados. E por isso ele teve a reação de tentar se soltar, enfim. E mesmo assim não justifica. E ele foi levado para dentro do camburão e feito aquilo da mesma maneira, e como disse o Rodrigo, que os nazistas faziam com qualquer pessoa que tinha TEA,
que era deficiente intelectual, que era deficiente física, durante o governo na Alemanha, dentro de um camburão. Era um camburão que passava nas casas e que matava pessoas mais velhas, jovens, crianças que tinham qualquer tipo de transtorno, asfixiadas numa câmara de gás móvel, num camburão. E mesmo assim não justifica, né? Porque, em teoria, né? Assim, tem uma coisa que eu ouço muito de crítica, até da própria esquerda. A esquerda às vezes fala, tipo... Quando a gente fala esquerda, é tipo militante. Fala, tem que acabar a PM, tem que acabar a polícia. E aí eu vejo crítica do outro lado que, tipo, mas aí o mesmo cara que foi assaltado chama a polícia. Quando a gente fala que quer acabar com a polícia, não é acabar com o policiamento. Não existe isso, bicho. Não existe sociedade sem policiamento que eu conheça. Você não tem uma sociedade sem controle do Estado, de alguma forma. Quando a gente faz acabar com a PM, é acabar com a mentalidade, o modelo da polícia militar, ou que seja o que está sendo agora passado pelo jeito, que está sendo igualzinho, que é o modelo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. É acabar com essa porra de modelo. É esta merda, porque nada justifica um cara, independente, ele se debateu na hora de levar preso, vou botar aqui ele numa câmara de gás no camburão. Isso não existe. Isso não existe. Não tem justificativa pra uma coisa dessa. Se você acha que tem justificativa pra uma coisa dessa, eu acho que você não deveria estar convivendo em sociedade. Basicamente, eu acho que quem deveria estar preso não é a pessoa que foi presa e morta. É você que acha que esse tem que ser o modus operandi. Eu tava vendo agora, há pouca hora, o perfil de um deputado de São Paulo, que é capacho de certos presidentes, de certos filhos, fazendo apologia para uma abordagem truculenta da polícia, que a polícia tá fazendo uma revista nos caras, não tinha nada com os caras. Fazendo uma revista que a mina dava um soco no testículo do maluco, pra ver se tinha arma. Ela tava dando um soco, e o cara tava dando risada, um deputado, bicho, dando risada, falando que gostou, tem que ser assim mesmo. Imagina qualquer pessoa, você tá lá suave, indo pro trampo, a polícia para e dá um soco no testículo. Você vai achar da hora? Se fosse com ele, eu acho que não ia ser da hora. Ele ia estar chorando na internet por dias e dias. Não existe isso. Tem que ser. Não tem que ser assim, porra nenhuma. Se você acha que tem que ser assim, você tem que estar fora do convívio social. Isso corrobora com algo que o Medo e Delírio postou no Twitter. Não sei se o Pedro ou o Cristiano que estão mexendo lá na conta, mas beijão, Medo e Delírio, melhor podcast do Brasil. Que é a questão que a polícia é tão ruim, é algo tão ruim, tão prejudicial para a sociedade, que até policial sofre. É um dado assustador, mas... bom, vou ler aqui. Eles colocam... É uma colocação muito boa, na minha opinião. A polícia é uma máquina de moer gente. Dentro da polícia e fora. Abre parênteses. Enquanto 33 profissionais morreram em ações, 68 agentes tiraram a própria vida dentro do período analisado. Mais que o dobro. Da Polícia Civil de São Paulo. Esse é só um retrato pequeno. Mas, meu amigo, se na Polícia Civil de São Paulo tá assim, imagina no resto. A Polícia de São Paulo, não sei a civil, mas a Polícia de São Paulo tá tendo uma surveillance, né? Uma vigilância fodida em cima, com a câmerazinha e tal, e os caras tão putos. Em inglês. Ela pensando em inglês, que lindo. Fica tão puto porque tem a câmerazinha lá que filma a ação do policial. Mano, tem que filmar, o cara é psicopata, bicho. Cara, beleza, não é todo policial, não é, mas tem muito, mano. Tem muito policial pra falar que é um só, que é pontual. Eu quero falar duas. Tem uma coisa muito que eu lembrei agora, o que eu acho que eu não deveria comentar, mas eu vou comentar. Quando eu era pequeno, lá para os meus 5, 6 anos de idade, eu tinha Minha mãe tinha uma grande amiga que era casada com um policial.
E ele era o cara mais incrível que você poderia conhecer na vida. E ele foi assassinado porque ele não participou de um esquema de corrupção na polícia. Enquanto vocês estavam falando sobre isso, me veio muito na cabeça e uma sensação muito que eu tô sentindo agora, que é aquela sensação... Você sabe que a coisa tá errada quando passa na sua cabeça o tipo de coisa que você pode... O tipo de represália que você pode sofrer por talvez estar falando sobre isso nesse podcast. Então, falando isso publicamente, numa live que está sendo gravada, que vai ficar disponível nos tocadores de podcast que vocês quiserem ouvir, mas eu não paro de pensar e não paro de ter uma sensação de o que isso pode me acarretar? O que eu posso sofrer por conta disso? Vocês estão conseguindo entender? Então, quando você tem essa sensação de que talvez você não possa falar sobre isso, tem uma coisa muito errada. Então, aí você vai e pensa, o cara tá com uma câmera, o cara tapa a câmera. A gente viu recentemente, o Rodrigo vai disponibilizar o link no site, sobre policiais armando uma cena de crime, assassinando os caras, botando e eles tapando as câmeras para que a cena não fosse vista. Isso saiu no Fantástico, eu vou mandar o link pro Rodrigo para botar no site. E aí você começa a pensar como isso na rua. O que isso pode te gerar, o que isso pode levar você, até onde isso pode levar você. E aí também justifica também um outro lado do que aconteceu com o Genivaldo. Quantas pessoas ficaram com medo de intervir fisicamente, com palavras, ou de ir pra cima, a população ir pra cima, pra poder intervir aquilo, com medo de uma represária? Mano, quem que vai bater no policial que tá matando um cara torturado? Não precisa nem, né, bater, é só ver o vídeo. O vídeo próprio, as pessoas estavam gravando e as pessoas estavam meio, tipo, anestesiados. Tipo, teve um cara que comentou, vai morrer. Do tipo... É uma observação óbvia. Se eu não me engano, um parente dele tava ali perto. Tipo, vai morrer. Então. O sobrinho dele tentou intervir, como eu comentei, quando ele começou a tentar soltar e a polícia joga ele no chão e algema, que até então é uma cena violenta, mas que é considerado procedimento, entre muitas aspas, que é muito agressivo. O sobrinho avisa. Ele tem o sobrinho fala que ele tem... As palavras do sobrinho eram essas, tá? Que ele tem um transtorno. Então, que por isso ele tinha as medicações. E que por isso ele estava se debatendo. Então, que não adiantava tentar tirar dele alguma informação, porque ele não ia conseguir falar. Justamente porque, né? E o que a polícia faz o que os dois policiais fazem é seguir o que eles já estavam pensando em fazer. É levantar ele do chão, jogar ele dentro do camburão e jogar o gás lá dentro. E fechar a parte traseira do camburão. Inclusive segurando as pernas dele, porque ele estava se debatendo. Então, assim como
Assim como o cara da Alfacom lá na palestra fala, eu tava lá e tal, e cá entre nós, aí ele tenta tirar o microfone, botei lá dentro do camburão, joguei gás de pimenta, e aí ele tira e fala, bom pra caralho, joga gás de pimenta mesmo. Os caras ficam, eu vou morrer, abre uma flechinha assim, vai morrer, joga mais, bom pra caralho. É essa a mentalidade, cara. É essa a mentalidade que está sendo cultivada na polícia do país inteiro, basicamente. E é isso o Brasil de agora, né? Mas, não, na época da ditadura era mais seguro. Só que não, né, José? Existe um mito aí, o Minion, né? O Minion adora falar que, durante a ditadura era mais seguro. Não era. A gente teve números ali de homicídios que eram tipo, acho que... Se eu não tô muito enganado, na verdade, eu não tô enxergando direito aqui, deixa eu abrir aqui o negócio. A gente tinha uma taxa de morte por violência, homicídio, que era entre 5 a 8 a cada 100 mil habitantes. Eu não sei o número absoluto, mas isso é baixo comparado com o que a gente tem agora. Isso até 1960. Deu 1960, bicho, principalmente de 75 a 85, esse número foi galopante. A violência, o homicídio no Brasil, ele só aumentou de 75 a 85, mas assim, não é que aumentou, porque aumentou a população, não, aumentou muito, porque os militares fizeram uma política de distribuição de renda cagada, fizeram uma política de urbanismo cagada, foram os militares que inventou essa coisa que existe hoje chamada favela, nasceu na ditadura, os militares acabaram com a segurança pública, eles sucatearam a segurança pública no Brasil. E aí o homicídio aumentou demais, mas é que aumentou pouco, foi pra 36 a cada 100 mil habitantes. Foi tipo um salto gigantesco. E aí a população foi aumentando e eles deixaram um legado de violência que a gente tá tentando lidar até hoje. Não, as pessoas falam que não tinha violência no Brasil nessa época por um grande motivo: censura. Porque a informação... A propaganda. A censura e propaganda, né? Que vai casar na mesma coisa. Uhum. Eles não deixavam publicar os índices de violência na grande mídia, nos jornais, os institutos que faziam a pesquisa, eles boicotavam, e aí eles faziam uma grande propaganda de os militares estão cuidando do Brasil. O Brasil está virando essa coisa a bola da vez, né? O Brasil é o próximo, é o país do futuro, é o país mais rico, a gente tem de tudo, censura etc. Também, Zé. Só um adicionalzinho geográfico. Também a gente tem que lembrar que, principalmente na década de 60 e 70, não era majoritariamente uma população urbana. Uhum. Tá? Ou seja, hoje a gente tem 80% da população urbana. Na época era quase 50-50. Tá? Então, muita gente mais velha morava em cidades muito pequenas, muito pequenininhas, onde a violência ainda não tinha chegado, porque a violência no campo, ela era dentro dos latifúndios. Aonde você tinha minifúndio e cidades muito pequenas, ainda não tinha chegado a violência rural. Então elas também têm um saudosismo de um período em que eles eram muito jovens, que eles não tinham contato, nem que não tivesse censura, eles não iam ter contato também com o índice de violência. Então, desculpa, mas viviam também num sistema quase feudalista. Do que tu falou, né? Que tem a parte urbana, é a censura pura. Mas na parte rural, a gente também tem uma leva muito grande de pessoas que não habitavam áreas de latifúndio, de grandes latifúndios, que não tinham contato com a violência rural, que inclusive era muito alta também na ditadura. E que são pessoas que a gente não pode esquecer que, sobretudo durante a ditadura, eram comunidades que viviam num sistema praticamente feudalista. Quando a gente fala de morava no campo, não é que você morava no interior, era feudalismo. Fala, Pedrão. Basicamente. É só fazer um adendo. A favela ela vem antes, né? Mas o caso que o José quis dizer, a favela vem mais ou menos na Primeira República, lá no período da Guerra de Canudos, quando é derrubado os cortiços daqui do Rio de Janeiro. Mas o que ele está falando é justamente esse movimento, como a Paula disse, que a gente tem esse êxodo rural, né, das pessoas saindo do campo e começarem a povoar as cidades, principalmente os pontos em que a cidade era muito mais... a moradia mais barata, o custo de vida era menor, eram nas favelas, né, nas encostas de morro e afins de São Paulo, no caso, mais em regiões que foram tratadas como guetos na época, principalmente.
Um adendo a isso que o Pedro tá falando, isso é real, isso foi majoritariamente o que aconteceu, mas dentro dos centros urbanos, tem inclusive um artigo muito bom do Boulos sobre isso. Dentro dos centros urbanos existiam grandes cortiços, que eram favelas. Sei lá, aqui em São Paulo tinha Higienópolis. Higienópolis tem esse nome porque foi uma parte da cidade foi higienizada, por isso que o nome é Higienópolis. Higienópolis era um bairro, muitos anos atrás, lá entre 1920 a 40, que ele era cortiço. Eram pessoas pobres que moravam no centro urbano que trabalhavam. E aí isso foi gentrificando, e aí entra meu grande problema com a ditadura, é que esse bairro foi expurgado para a periferia. As pessoas que moravam nesses cortiços foram expurgadas para a periferia, sem acesso a nada. Quando você tem escassez de recurso, o que você gera é violência. É regra básica. Se você não tem água, não tem emprego, não tem dinheiro, o que nasce é violência. Instinto de sobrevivência. É um instinto básico de sobrevivência. Agora, expurgar população. Sabe quem gostava de expurgar a população? Nazista. Puta. E na Colômbia, a gente tá vendo um candidato à presidência, foi pro segundo turno, inclusive, que ele é declaradamente admirador de Adolf Hitler. Mas não, ele só é antissistema, né? Pau no teu cu, cara. Pau no teu cu, sabe? Vai passar pano pra nazista agora? Vai se fuder, né, minha gente? A gente tá vivendo isso aqui, sabe? Não é só no Brasil, é no mundo, sabe? Uma passação pra nazismo de um jeito que... Sabe quem passa pano pra nazista? Pois é, isso mesmo, nazista. Então... já sabe para onde a gente está indo, né? Para um modelo bem parecido. E por isso, eu inclusive recomendo aqui, tem um vídeo do História Pública, muito bom, explicando o conceito de higienismo a partir de Janaína Pascoal. Não é através de uma pessoa muito longe de você, não. Ele explica com fatos o higienismo através de Janaína Pascoal, a musa do golpe da Dilma. Tá? Isso é no seu país. Não é na Venezuela, não é em outro lugar nenhum. Mas isso é um absurdo, não é em todo... Então vamos lá. Igreja evangélica fazendo sorteio de espingarda. Brasil ou Alemanha? Nazista. Só um detalhe, o decreto sobre premiações, sorteios, ações entre amigos e afins, proíbe promoções desse tipo, sejam elas sorteios ou afins, com medicamentos, gasolina, gás veicular, munições e armas. Não, mas igreja evangélica pode, Paola, porque proíbe. É pra cidadão. Não, pode. É engraçado que proíbe. Imagina, é engraçado que proíbe e tá escancarado o porquê que proíbe. Tá escancarado o porquê que proíbe, né? Não, faz todo sentido pra gente. Não, mas a gente é de esquerda, a gente é comunista. Né? Então, pra gente, não. Não, gente, é uma arma pra ajudar a casa de Deus. Vê como eles são cidadão de bem. Que bonzinho poder sortear uma arma pros fiéis dar tiro nos outros. Tanto cidadão de bem. Aquele cidadão de bem que não pode usar um cupom de R$4 no McDonald's e atira num jovem de 21 anos. É aquele cidadão de bem que vai bêbado e importuna pessoas, vai no carro, pega a arma e vem atirar em todo mundo porque ele estava bêbado e importunando as pessoas. É esse cidadão de bem que só estava se defendendo. É o cidadão de bem que não se importa com genocídio de nenhum tipo, inclusive, principalmente com indígena, né? Que existem dados.
Não é história de esquerda. Não, são dados, fatos. A população indígena do Brasil está sofrendo. Eu não tenho nem palavras o quanto a população está sofrendo, sabe? E é tudo culpa de uma política que quer exterminar essa galera em nome de lucro. Só que não é um lucro nem meu, nem seu. Eu posso contar uma anedota? Uma anedota que o Pedro me corrija se eu estiver errado. Vamos lá. É o que eu tenho de conhecimento. E esse aqui, infelizmente, não tem fonte. Posso procurar depois. Mas se eu não estou muito enganado, durante a colonização, a maior fonte de extermínio indígena no Brasil não foi doença, não foi português matando índio. Foi português armando tribos indígenas para combater outras tribos indígenas. E eles usavam, falavam, você é uma tribo grande, vocês não gostam daquela que os portugueses não gostavam? Te dou aqui essa arma, pá, vai lá e se vira. Quando voltava, eles matavam. Tem um documentário na Netflix chamado, acho que Doc Brasil, Brasil.doc. Eu acho que é Brasil.doc, vou confirmar aqui, e que fala sobre isso. Fala, Pedrão. Eu não sei do dado, sobre qual matou, o que mais causou genocídio indígena. Mas essa lógica que você disse, ela é uma realidade, por exemplo, no Brasil, porque vou dar um exemplo simples, né? Os portugueses, por que eles não dominaram a África assim como dominaram a América? Assim como eles tiveram assentamentos e tudo mais. Porque simplesmente quando eles entravam no barco e já tinham essas suas posições com reinos estabelecidos, e eles tentaram servir de forma bélica, tem carta mesmo, que a gente é possível ler. Que o cara fala, ó, eu tô num botezinho com 30 pessoas, a cada tiro que a gente dava, a gente recebia 5 flechas envenenadas e morria no caminho. Então eles sabem que por superioridade bélica, os portugueses não conseguiam ir para cima. Eles só começaram a conseguir como? Quando começaram a fazer trato com uma parte de uma guerra, né? Que essas múltiplas tribos e reinos eram inimigos entre si. Ele tomou um partido e exterminou o resto. E ele aprendeu isso e veio para a América, né? E ele fez a mesma coisa. No caso, tem múltiplas etnias, né? Milhares de etnias no Brasil, mas vamos dizer que uma grande subdivisão, né, que eles davam eram os tupis e os tupinambás. Eles simplesmente tomaram lá dos tupis, escolheram eles, porque os tupinambás era fácil assim, de definir por que eles odiariam os tupinambás, e dentre eles tinha tribos que tinham hábitos antropofágicos. Uhum. Então era muito fácil demonizar esse lado dos portugueses, né? Esse é o lado mau. E ajuda o outro lado da tribo, justamente isso. Vai, se une, se arma e ajuda um lado a exterminar a galera. Nossa, mas isso é... E depois isso é perfeito. Extermina os tupis. É perfeito porque... desculpa, Pedrão, vai lá. Não, só fala isso. Depois que exterminaram o outro lado, é o que a gente faz com esse lado. Nossa, extermina também. É perfeito porque não mostra que o português ele não chegou aqui e falou, nossa, o que é isso? Ai meu Deus, terra nova. Não, eles vieram com base empirista, né? Com base de tentativa e erro. Falou, tá, aqui funciona mais ou menos assim também, então vamos aplicar esse mesmo método. Tipo, não existe surpresa nenhuma nessa parte só. Existe, mas E nós estamos... Não é nada tão bizarro. Caralho. Né? E nós estamos em 2022 passando pela mesma coisa. Isso sem falar que falando em genocídio de populações, olha só, mais uma coisa em comum com o nazismo: tortura, genocídio, falta de liberdades. Pois essa é a democracia que a direita quer, que o centrão quer. Me parece meio suspeito, né? Porque, bom, vamos voltar lá que não é só, de novo, não é só no Brasil, é no mundo. Como vocês devem saber, nos Estados Unidos teve outro massacre no Texas, para variar. E o senador, que é até famoso, Ted Cruz,
foi defender, né, que o acesso às armas não é o problema. Lá no Texas, se você não sabe, o acesso à compra de rifles AR-15 é extremamente facilitado. O cidadão tem o direito de se armar até os dentes lá. Pois então, esse cidadão se armou até os dentes, entrou na escola e fuzilou crianças, né? Mas a culpa não é das armas. Não, imagina, a culpa não são das armas. Vamos lá. Quem o senador americano culpou dessa vez? Alguém quer dar um chute? Não sei se alguém... Não foi dessa vez, não. Ah, tá. Mas videogames, acredito eu. Exatamente, os videogames. E os dados que o Vox colocou para contestar a informação do senador americano, obviamente conservador, né, de bons costumes, são os dados comparando os lucros em cima de videogames comparado com mortes violentas a cada 100 mil habitantes em 2017. Nessa lista figuram nos 3 primeiros lugares. Primeiro, o Japão, como o país que mais dá lucro com videogames, seguido de Coreia do Sul, e em terceiro lugar vem os Estados Unidos. Com mortes violentas, os Estados Unidos é líder mundial. Nenhum outro país tem as mortes violentas por armas igual dos Estados Unidos, pelo menos nesse dado de 2017. Para início de conversa, o Japão e a Coreia do Sul são só um tracinho. Ah, mas e a China comunista, meu amigo? Mas aqui eu posso falar, você pode pegar até o número absoluto que não vai bater, viu? O número absoluto talvez não bata. A China comunista... Cara, não é nem metade. Não é nem metade. Ah, tá duvidando? Pode ir lá, vox.com, tá? Ah, que é o link mas direto. Metade do número absoluto ou metade de mortes relacionadas a videogame ou qualquer coisa parecida? Número absoluto de mortes por armas a cada 100 mil habitantes. Ah, não, mas aí não dá, aí não. É 7.500 da China contra 16 dos Estados Unidos. Aí não... Sabe, assim, é que eles não especificam aqui, mas o da China passa um pouquinho do zero. O dos Estados Unidos é 4,5. Tá? É o 0, qualquer coisa e contra 4,99, se não me engano. Isso, alguma coisa vendo esse dado, sabe? Tem um link lá no blog, tá bom? Como se combate isso? Com educação, com saúde, com políticas públicas favoráveis à população em todo o espectro, seja para bem-estar direto, seja um programa social mais amplo, de tecnologia. Bom, mas vamos lá para a notícia que o Camarote da República destacou. O governo, essa notícia é do dia 27 de maio de 2022. O governo Jair Bolsonaro vai cortar 14 bilhões de reais do orçamento da educação, saúde e defesa, para abrir espaço para concessão de reajuste para os servidores públicos com o objetivo de angariar apoio eleitoral em forma geral da DOCA em O Globo. 14 bilhões da educação e da saúde que já estão sucateados. Só vale lembrar. Ah, mas ele cortou da defesa também. Tá, só que a defesa também recebe verbas específicas, gigantescas, inclusive maiores do que recebe todo o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família. Maior do que recebe o Ministério da Cidadania.
maior do que recebe o Ministério do Meio Ambiente, que são secretos, para uso secreto. Para a defesa usar sem isso aparecer no portal da transparência. Porque seriam para defesa da soberania nacional. Com piroca de plástico, remédio azul. Recebem uma verba gigantesca, maior que a do Ministério do Meio Ambiente, que inclusive o Ministério do Meio Ambiente tá com a fiscalização do IBAMA parada, tá? Óbvio, não tem dinheiro pra nada. Porque não tem dinheiro pra pagar os fiscais. E os fiscais não estão mais pegando nenhuma demanda, porque eles não estão recebendo as diárias, não estão recebendo adicional de periculosidade, não estão recebendo nada do que é direito dos fiscais. Eles não têm mais como pegar a demanda. Pergunta, Paola, pergunta. A segurança pública tá dentro do orçamento da defesa? Então. Tá, só pra saber. Não, só pra saber. Porque aí entra no Ministério da Justiça. Tá, entendi. O Ministério da Defesa é Defesa Nacional. Sim, é o Exército. Forças Armadas. Isso. O Exército. Isso, aquela galera que compra Viagra. É o Exército financiando Viagra e pesquisa pra perseguir pessoas, basicamente. Isso. No grosso, não, assim, perseguir pessoas? Não, peraí. Sei lá. Peraí, não, Basicamente, eles estão ganhando 14 bilhão pra ficar monitorando o Farofeiros Cast, porque, cara, tipo, eu não duvido. Então, mas não é? Mas, eu não tô brincando. Eu tô dando risada porque assim... O Ministério da Defesa perde uns valores, gente. O Ministério da Defesa perde uns valores, mas ele tem outros pra se manter. Agora, a saúde e a educação não tem. Então, tu tira do Ministério da Educação, tira do Ministério da Saúde, tu não tem. Paula, o Ministério da Educação não tava comprando... Por que tem tanta violência nesta área? Meu filho, as pessoas não conseguem ter nem um atendimento no postinho. A pessoa não consegue ter uma merenda decente na escola da esquina. Não, Paola, você tá enganada. Não era a educação e a saúde que tava gastando dinheiro com Heineken e picanha? Você sabe quanto o Ministério da Educação... Vocês sabem que merenda escolar é verba federal, é verba da União, né? Uhum. Merenda escolar é verba da União. Vocês sabem quanto a gente se recebe por aluno? Quanto se recebia até pouco tempo atrás por aluno? Não. 35 centavos por aluno. E militar comprando pinto postiço. E agora teve um grande aumento. Não é nem uma paçoca. Tá? Agora teve um grande aumento. Ainda não chegou em 50 centavos por aluno. Por aluno matriculado na escola. Que merenda se faz com estes valores? É por isso que eu acho que o Fernando Henrique deveria ser candidato pra sucatear de novo as Forças Armadas, bicho. Tem que sucatear até o talo. Até... Engraçado que toda vez que a gente tá falando sobre tudo que a gente tá falando, tudo que a gente tá apresentando nesse podcast, todas as vezes vem o Rodrigo falando no meu ouvido assim... A voz do Rodrigo é quando no meu ouvido. Expurgo. É basicamente isso. Matar todo mundo que não contribui, sei lá, não sei que palavra usar. E o mundo ser dominado, e o restante do país ser dominado por pessoas de classe média alta. É dominar pelo medo pra conseguir mão de obra barata, pra quem é rico ficar mais rico e quem é pobre ficar mais pobre. O que você falou, Ti, junta direitinho com o que eu tenho pra falar aqui agora, que é um tweet da Edinari Maria, do MTST. O tweet dela é do dia 24 de maio, e me chamou a atenção por quê? Um assentamento em Carapicuíba, que tem casas lá, mais de 400 famílias. Aparentemente o lugar é habitado há mais de 40 anos. A polícia chegou lá com bomba de gás em cima de famílias. Família. Não era gente armada, não era gente de AR-15, não era cidadão.
Não. Era gente querendo moradia. Queria ficar em casa. Não era moradia de luxo, não é nada desse tipo. Não, que nada. Eu visitei já assentamento, bicho. Os caras constroem no máximo uma casa de tijolinho. O famoso tijolinho, entre aspas, baiano. Não sei se o termo é esse. O tijolinho vermelho. No máximo. No máximo. Se não é isso, é madeira. É tapume. Fala pau a pique ou sapê, não lembro agora qual é esse sapê. E plástico, né, cara? E plástico, né? Coisa precária. E tem que... E pobre é aquele negócio, né? Tem que tirar com gás, né? O engraçado é que a gente paga imposto pra bala de borracha e pro gás pra gente mesmo, né? No final das contas. Eu posso fazer um adendo aqui sobre isso? E vai ser um tanto quanto complexo, não me entendam mal, vocês ou quem estiver ouvindo. Eu não tô fazendo apologia a liberar arma, nem o oposto, exatamente. Vamos lá. O armamento civil, a posse, ela não é um fator decisivo para aumento ou diminuição de violência. Eu não tô dizendo que armar a população é neutro, não é isso. Não é isso. Porque eu sou contra armar a população civil, dependendo do contexto. A gente não está no contexto de revolução, a gente está no contexto de democracia burguesa. Nesse contexto, eu sou contra, porque o armamento vai ser usado contra o trabalhador, contra o proletário. No entanto, o índice de armamento, ele não é um fator que define se vai aumentar ou não, ou diminuir a violência. O armamento, ele é um fator decisivo dependendo do contexto. Prestem bem atenção nisso, dependendo do contexto. Se você tem um contexto de alta concentração de renda e muita miséria, o armamento ele vai ser um fator decisivo, no geral, negativo. Porque você vai passar o armamento para pessoas onde não estão à margem, muito provavelmente à margem da sociedade. No caso, como a Paola falou, traficante que está tendo acesso à munição. Mas ele não define isso como um fator que aumenta a segurança pública. Armamento civil não é segurança pública. Armamento civil é uma terceirização do que o Estado deveria fazer pro indivíduo. E quando você terceiriza algo pro indivíduo e ele tá dentro de um Estado, você não tá resolvendo o problema. Você tá provavelmente agravando dependendo do contexto. O contexto que o Brasil vive é um contexto de crescente miséria. Nesse contexto, armamento civil é algo prejudicial. Vamos resumir? Uma coisa é o cidadão da Suécia, que tem alto IDH, alto índice de escolaridade, alta renda, alto tudo, ter uma arma em sua casa. Por quê? Não vai ter o mesmo tipo de policiamento, porque justamente o índice de criminalidade é muito baixo. 2, a arma não vai ser andada na cintura para cima e para baixo. Fica em casa. Porque geralmente as casas são um pouco mais afastadas em algumas áreas. Sim. Então é uma questão de proteção residencial. 3, as pessoas elas são ensinadas que a arma não pode ficar na mão de criança. E nem em lugar que criança pode pegar e adolescente pode pegar para brincar de roleta russa e se matar. Então existe todo um contexto educacional, exatamente, econômico, social, cultural envolvido. A outra Perfeito. é você sair armando a população de um país com crescente miséria, baixo IDH, sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Onde as pessoas não têm um parâmetro social adequado, onde a justiça social inexiste, onde não há igualdade de direitos, mesmo que isso seja definido pela Constituição brasileira, e a gente tem uma desigualdade social tão grande, a nossa economia é tão complexa, não vai adiantar nada. Ela vai, como o José falou, vai ser negativo. Exato. E vai ser negativo por vários fatores. Vários fatores. E aí a gente pode ter, desde uma questão cultural, então, de resolver as coisas na bala, como a gente sabe que em alguns lugares tem isso, de resolver as coisas na bala. Então, assim, eu briguei com meu vizinho, pegou uma arma e o Brasil foi construído nisso. Exato. Como a gente vai ter muito mais facilidade para que as pessoas sejam cooptadas pela criminalidade. E elas são cooptadas porque o jovem ele não nasce e diz... quando ele tem 8 anos na escola, ele não diz...
o coleguinha diz, vou ser astronauta. O outro, vou ser paquita. O outro, vou ser traficante. Não é assim. Há uma cooptação da juventude, né? Porque é mais fácil quando se coopta a juventude. E justamente você tem essa cooptação porque eles não têm alternativas. Você não tem alternativa. Todo mundo tem uma alternativa, gente. Quem já trabalhou em periferia, quem já foi para determinadas áreas, sabe que é muito fácil cooptar alguns jovens, dependendo do contexto que ele tá. Inclusive, dependendo do contexto familiar que ele tá. É essa a questão. O problema de violência no Brasil, ele não é um problema moral, assim como o Bolsonaro tenta dizer, que é tipo, é só não fazer a coisa errada que nada acontece. Não é um problema moral, é um problema prático socioeconômico. O problema de violência no Brasil é um problema onde pessoas estão sendo excluídas de acesso a recurso básico. É só pra deixar bem claro, quando a gente fala que pessoas, falta educação pra resolver violência, virou um jargão. Isso nem mais atinge direitos das pessoas. Quando você não tem acesso básico a, sei lá, comida, você tende a cair na violência. Não é porque você fala, nossa, eu tô com fome. Agora eu vou ser mal, vou pegar uma arma. Não é assim que funciona. É a sua mãe não teve acesso à comida, a sua mãe sofreu pra caralho, você tá sofrendo pra caralho, vai virar pro cara lá e falar, mano, eu vou pegar uma pistola e vou assaltar meio mundo e descolar uma grana. Eu não tô dizendo que bandido é inocente. Não é isso. Não é, pelo amor de Deus, não é isso. Mas existe um porquê da violência no Brasil e o porquê é a escassez de recurso. Qualquer recurso. É asfalto, cara. Você não ter asfalto é um fator determinante pra você ter violência crescente. Você não ter água na tua casa, né, mano? Água. Vou dizer uma coisa. A gente teve um período em que a gente teve uma certa redução da criminalidade, que ela foi gerada pelo fato de que a criança e o adolescente tinha que estar dentro da instituição de ensino para receber o Bolsa Família. Sim. Cara, isso reduziu sim, porque o papel da escola é social. Eu vou falar. É a escola ensina matemática, sim, português e matemática, mas pra cima disso, o papel da escola ele é social. Eu acho que o melhor exemplo que tem... Merenda escolar não tem à toa, gente. Orientador educacional dentro de uma escola não tem à toa. Eu acho que o melhor exemplo que tem é um negócio que eu comentei, se eu não me engano, com o José, não lembro se eu comentei com outra pessoa aqui. É que o melhor retrato do que a gente está passando é o farol, o semáforo. No governo, no PT, tinha gente no semáforo? Tinha. Pouca. Agora, meu amigo, tá lotado. A galera, a gente já perguntou, a galera tá fazendo rodízio no semáforo. O palhaço tá fazendo rodízio com o cara que vem de saco de lixo. E isso que eu tô falando pra vocês é real. É real, eu vi. Aqui perto de casa, tá ligado? E assim... Pegando o gancho... Desculpa, Rodrigo. Pode falar. Não, pegando o gancho do que a Paola e o Zé estão falando, aí eu trago uma informação de uma pessoa de dentro. Vamos usar o exemplo da operação que aconteceu na Vila Cruzeiro essa semana. O diretor de pesquisa das culturas negras, que é o Marcelo Dias, que é lá da Vila Cruzeiro, ele falou que o que aconteceu? Cadê o banho de cidadania que prometeram aqui para a comunidade? Né? Nesse governo, sobretudo, né? Nesse governo, sobretudo. Porque a outra operação, a gente teve a de 2010, se eu não me engano, né? Que foi a 2010 ou 2011, aquela que foi transmitida ao vivo, que foi a implementação das UPPs, que prometeram todo esse banho de cidadania dentro das comunidades para diminuir a violência. Cadê? Então, assim, é aquela questão que eu falei no início do podcast. Como você consegue impedir
que laranjas apodreçam se você não cuida do básico, do lugar onde essas laranjas estão. Então, se você der educação, se você dá esporte, se você coloca creche, colégio, escola, merenda, se você coloca um garoto, uma menina, eles vão se interessar por entrar no tráfico? Eles vão se interessar por ir para a violência para conseguir o básico que o Estado deveria prover para eles? Não vão. Grandes ídolos dessas crianças e adolescentes sempre foram jogadores de futebol, atletas, pessoas que lutaram muito para conseguir chegar, e graças ao esporte, graças à educação, eles chegaram onde eles estão. Então, se você usa essas pessoas como exemplo, você diminui a criminalidade, você diminui o acesso à violência dessas pessoas, e você dá uma razão, um motivo para qual essas pessoas lutarem. Você dá o básico que elas vão correr atrás porque elas estão se sentindo vistas. É praticamente pegar... É quase... porque a favela, principalmente a favela no Brasil, ela é empurrada, a gente já falou isso também, ela é empurrada para a margem da sociedade, mas quando você integra ela e os moradores, eles se sentem parte daquela cidade, se sentem parte daquele governo, a violência tende a diminuir. E, consequentemente, menos laranjas podres vão começar a surgir naquele lugar. Eu lembro que quando a Vila Olímpica da Mangueira ela foi inaugurada e muitos atletas começaram a ir para poder fazer cursos e dar palestras, a violência no Morro da Mangueira diminuiu vertiginosamente. Sim. E isso eu não tô falando porque, assim, eu não vou ter link para poder mostrar, mas eu digo como morador da cidade, pessoa que passava todo santo dia no mesmo lugar, e você olhava para o Morro da Mangueira e você via cores, você via o acesso à cultura, porque tinha feijoada quase todo final de semana, tinha show quase todo final de semana. Artistas famosos iam fazer show na quadra da Mangueira. Então, assim, o que interessa para o Estado não fazer com que essa grande parte da população se veja e se sinta integrada à sociedade? Eu só penso de novo na palavra do Rodrigo: expurgo. Não, eu tenho outra palavra para você. Por favor. Lucro. Eu ia falar isso, eu ia falar exatamente sobre isso. Sabe quem vetou do orçamento 2022 os valores destinados à construção de quadras e ginásios poliesportivos? Jair Messias Bolsonaro. Quem derrubou o veto? O Senado Federal. Ele queria vetar o dinheiro que seria utilizado para a construção de ginásios e quadras poliesportivas, que, em geral, os projetos são em áreas periféricas de zonas urbanas. Eu quero fazer só para completar, só para encerrar minha linha de pensamento, você que está ouvindo, e vocês vão concordar comigo, vocês querem ver o quanto o acesso à educação, esporte e você incluir a favela e as comunidades, integrar essas pessoas à sociedade? Vocês lembram que o Complexo do Alemão ganhou teleférico, começou a receber turista, e saiu a novela Salve Jorge, que foi filmada no Complexo do Alemão. De tão tranquilo e de tão integrado a sociedade estava se sentindo na cidade. Vocês lembram disso? Vocês devem lembrar disso, os ouvintes devem lembrar disso. Claro, lembro. Pergunta como é que tá o teleférico agora. Façam uma pesquisa agora no Google e perguntam como é que tá o teleférico. Tá abandonado.
Então, integrar a favela, integrar comunidades ao Estado, diminui a violência. É simples. Tem interesse? Não tem. Por quê? Lucro, como vocês acabaram de dizer. Só um adendo. Tudo isso que a gente tá falando aqui, tem um estudo muito legal que eu encontrei na internet, eu não li todo ele, mas é da Paula Melo Ribeiro, vai ter o link lá, falando da necropolítica e objetivação da vida. Objetivação, tá certo, da vida. Aniquilação e mercantilização do criminoso. Desculpa, José, só dando um passinho aqui, que é um negócio importante para continuar a falar do Thiago, que é importante ter muito, muito, muito pobre no capitalismo. Por quê? Porque a quantidade de ricos aumenta. No período da pandemia, vocês viram aí a quantidade de milionários que aumentou no Brasil? Foi uma concentração de renda brutal, cara. Brutal. Por quê? Porque a quantidade de pobre aumentou muito mais. A quantidade de oportunidades que o povo teve diminuiu, sei lá, não sei a porcentagem agora de cabeça. Mas a gente tá vendo na violência. Eu posso fazer um adendo disso? Claro. É bem prático, assim. O que uma pessoa muito rica espera que o Estado faça quando ele tá ficando cada vez mais rico e as pessoas cada vez mais pobres? O que essa pessoa espera que o Estado faça por ela? Ele não quer mais Estado. Não. Ele quer. Quer? Quer que o Estado favoreça mais ainda ele, então. Como? Exato, como? Dando mais dinheiro. Não, é muito mais simples que isso. Muito mais simples. Como? Quando você tem muito poder, muito dinheiro, e você vê que tem pessoas caindo cada vez mais na pobreza, você não quer que essas pessoas reajam contra você. Certo? Então, essas pessoas clamam por direitos delas. Sim. Que no geral é polícia. Uhum. E isso no geral, não vou dizer polícia, que é a polícia, serve. É violência. Quanto mais poder e concentração de renda você tem, mais você clama por violência na outra ponta. Por que eu tô falando disso? Porque você tem que oprimir quem tá na outra ponta pra eles justamente não subirem. Não poderem terem força pra reclamar. Por que eu tô falando disso? Eu achei que eu ia entrar nesse podcast depois de toda a pesquisa que eu fiz. E eu como esquerda radical, achei que eu ia meter o pau no PT. Eu achei que ia virar falar, nossa, o PT foi uma desgraça na segurança pública. Mas o PT, na verdade... eu achei que ia fazer isso. O PT, na verdade, ele freou bastante o problema da segurança pública. E foi crescente pra caralho, desde a ditadura até o governo dele. No entanto, o PT não resolveu um problema que foi as classes altas, a elite, defendendo o que elas têm através da violência social. A conciliação de classes gera violência nas classes mais baixas. Porque quando você tem muita grana, quando você tem muito poder, você clama por proteger o seu patrimônio. Quando você quer proteger o seu patrimônio, você vai arcar com qualquer tipo de medida para proteger o seu patrimônio. Quando você arca com proteger o seu patrimônio com qualquer tipo de medida, você está falando de violência difundida na sociedade através do aparato do Estado, que é a polícia, que é a marginalização de pessoas na periferia, que é a escassez de recursos dessas pessoas na periferia. Então você tá falando pro Estado, bota as pessoas pra lá, cada vez mais, em todos os níveis. E se ela tentar vir pra cá, desce o cacete, preferencialmente mata. Meio Jogos Vorazes isso, né? Não, é Brasil 2022 mesmo. O podcast que a gente falou sobre distopia. A gente já vive agora, bicho. A gente já vive agora. A violência no Brasil, ela não é uma coisa, tipo, moral. Não é porque, nossa, tem bandido. Não. Ela é uma coisa arquitetada a favor da elite dinheirista do Brasil.
Ah, mas o capitalismo deu certo, Astro Marmari. Cara, me fala um país onde o capitalismo deu certo. Exatamente, é essa pergunta que o Boulos faz, ele tem um vídeo excelente falando disso. O socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo. O capitalismo também não deu, viu? Não deu, não dá e nunca dará certo. Porque é um sistema que explora quanto mais, tanto do povo como como recursos naturais, e quer fuder a gente. Literalmente. E não é Posso fazer só pra completar aqui, só rapidinho, claro. Porque a pesquisa foi muito boa, quero muito despejar isso. Eu realmente achei que eu ia meter o pau no PT nesse podcast, eu realmente achei. Realmente achei que eu ia chegar aqui e falar, mano, o PT cagou na segurança pública. Porque é o que eu consumo de propaganda, né? É o que eu consumo da mídia. A mídia fala, mano, os governos do PT, o homicídio, foi pra não sei onde. Mas se a gente olha os gráficos que estão aqui nas fontes aqui, hoje o Brasil tem uma taxa de morte por 100 mil habitantes que é 28. A cada 100 mil habitantes, 28 pessoas morrem por homicídio violento. Antes do PT assumir, isso era 21. A tendência é que o Brasil tivesse em torno de 52 a 60 por 100 mil habitantes, se nada fosse feito. O PT fez duas coisas muito importantes no governo dele. Uma, os armamentos, porque, querendo ou não, retraiu essa alta de homicídio que vem desde a ditadura. Cresceu na ditadura, cresceu pra caralho na redemocratização até ele sumir. E tem mais uma coisa que ele fez, que foi aumentar o acesso a recurso básico. Educação, saúde, segurança, poder de compra, emprego, a renda para quem não tinha renda nenhuma. Tudo isso não é que a gente viveu o suprassumo, o paraíso. Mas o PT, a linha... Cara, os gráficos não mentem. A linha era crescente. O PT fez a linha fazer reto. Ele não conseguiu conter. Ele não conseguiu cair pra caralho. Infelizmente, não. Mas ele parou um negócio que hoje esse país seria tipo... Velho Oeste. Bom. Posso fazer uma crítica do tipo... o PT não mitigou a violência? Posso. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que os caras frearam o negócio que era brutal. E que esse ano agora vai mostrar pra gente que não tem esse negócio de é porque a esquerda apoia a violência. Esse ano vai mostrar, se não esse, o próximo. A taxa de violência desse ano pro próximo vai ser assustadora. Eu ia falar isso. Tô fechando rapidinho. O índice de homicídio desse ano, no primeiro trimestre, foi mais baixo que o ano anterior. No entanto, o índice de violência no geral tá gigantesco. Só nas grandes metrópoles foi mais de 100% de aumento de violência. Então, esse ano, pro próximo, a gente vai ter um nível de homicídio, muito provavelmente, porque violência acarreta em homicídio gigantesco. A gente vai bater recorde. Vai ser assustador. Eu não quero que aconteça. Se não acontecer, eu venho aqui falar, não aconteceu por causa disso, disso e disso. Mas muito provavelmente vai. É isso. Ti, você tem uma notícia pra dar aí pra gente fresquinha, é isso? Fresquíssima, falando sobre a elite, falando sobre impunidade, a primeira vara de crimes da criança e adolescente da capital, né? Do Rio? Eu não lembro, da capital da... Eu acho que é Pernambuco, Recife. Sim. Condenou Sari Maria Costa Gaspar Corte Real a 8 anos e 6 meses de prisão pelo crime de abandono de incapaz com resultado de morte. Quem lembra, ela era patroa, né? Da mãe do Miguel Otávio, que caiu, que subiu no elevador, subiu uma janela e caiu, né, do prédio no dia 2 de junho de 2020. Ela foi condenada, ele caiu do 9º andar e ela foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão. É um caso do choque de classes, né? Que, obviamente, a pessoa rica não queria estar passando por isso, ou então queria simplesmente pagar uma multa, né? Pelo que tá acontecendo, pelo que causou
para a família. É sempre lembrando que quando a pena é uma multa, é um valor a ser pago, quem sofre é quem não tem dinheiro, não é quem tem dinheiro. Isso é mais um problema do capitalismo. Eu queria, para começar aqui os momentos finais desse podcast, queria lembrar sempre que existem sites que você pode se informar muito bem, como o Sou da Paz, que continua sendo uma excelente fonte de informação para você verificar os dados sobre violência mesmo. Outro site interessante é o Fake News Mata, que está mostrando que o Google está negligenciando o Brasil em muitos fatores. Afinal, fake news dá lucro para o Google, né, Google? Olha só, que beleza, né? E também, ou talvez principalmente nesse momento, é o Quem Ama Não Arma, o perfil no Twitter, para tentar desarmar um pouco o cidadão brasileiro, apesar da propaganda que a gente sofre em todo momento, principalmente vindo do governo federal, né, da presidência. E eu queria deixar aqui vai estar o link da thread lá no blog, mas o Raul Santiago, ele é uma pessoa da favela. Ele tem 33 anos e tem 4 filhos na favela. E ele fala aqui, abre aspas, criticar esse nível de violência absurda e ler alguém dizer defensor de bandido só mostra que ninguém acompanha ninguém de verdade. Ele tem razão. A direita, principalmente, fecha os olhos para o que quer, fica acreditando em cloropila, em nanorobôs em vacina, com DNA de répteis vindos sei lá de onde. Dito isso, eu queria perguntar para minha querida Paula Costa, suas considerações finais, minha querida. A arma não vai resolver o problema da violência urbana. Mas investimento no que é básico, sim. Saúde, saneamento básico, educação, cultura, esporte, lazer. Esse resolve o problema da violência pública. Concordo. Pedro Otávio, meu querido, falou tanto hoje, não aguento mais ouvir tua voz, rapaz. Que é isso? Hoje estou no modo véia. Suas considerações finais, meu querido. Minhas considerações finais, gente, que soluções complexas não tem... problemas complexos não tem soluções fáceis. E acho que deixa mais na cara quando a gente fala, quando estamos indo em eleição, e eleição principalmente fica muito na cara o que a gente propõe quando o assunto é presidência da República, mas também nos estados. Os estados, os seus governadores vão controlar a PM. Então, analise bem o que cada um propõe para a segurança pública. O que propõe se é só essa ideia de policiamento de morte, cara, nunca será a solução. Definir que o problema da violência está no bandido e não na sociedade que o gera, é simplesmente repetir o erro que estamos aí há tantos anos que não se solucionou. E como o José disse, só cresceu. Então, preste atenção no seu governador. Eu falo que preste atenção porque temos gente do Brasil inteiro. E eu não conheço gente que vai estar em Pernambuco, ou no Pará, ou no Rio Grande do Sul. Outros podem entender, mas cada um daqui tem que prestar atenção nisso. Então esse é o recado. Certo. Ti, suas considerações finais, meu querido. Para que você não quer que a laranja ou as laranjas apodreçam, você tem que cuidar da cesta. E pegando o gancho da consideração final do Pedro,
você escolhe quem cuida dessa cesta com carinho, com amor, para que as laranjas elas não apodreçam, é votando. Você escolhe quem vai cuidar dessa cesta. Se essa cesta vai ficar no relento ou ela vai ser bem cuidada. Então, nessa eleição, vote pensando em quem vai cuidar da sua cesta para que as laranjas próximas a você não apodreçam. Bonito. Zé Fernando Astromármore, suas considerações finais, meu querido. Minhas considerações finais são um pouco mais extremistas, um pouco mais radicais e um pouco mais discrepantes, assim, do resto do grupo. Minha consideração final, ela se baseia em alguns dados, bem simples, assim. A China, hoje, tem 7.525 mortes por ano por homicídio. 7.525. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Os Estados Unidos tem 16 mil. Os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. A Itália tem 60 milhões de pessoas, eles matam 314 pessoas por ano. Não é 1.000, é 314, é centena. Eles matam 3 centenas. Numa conta de padeiro bem safada, se eu multiplicasse a quantidade de pessoas que tem na Itália pela quantidade de pessoas que tem na China, isso daria 7.975 pessoas mortas por ano, em termos de homicídio. Se a gente multiplicasse a Itália vezes, sei lá, nem sei fazer essa conta direito aqui, 60 milhões por 1 bilhão e um caralho, dá quase, muitas vezes, dá quase 5 vezes a Itália. Não sei, daria 7 mil. A gente mata 44, bicho. A gente mata 44 mil pessoas. Muita gente, né, mano? O capitalismo deu errado? Ai, não deu errado. O capitalismo é um negócio mais natural do ser humano. Mais natural mesmo? Por que o país que hoje é dito como comunista tá matando muito menos que o Brasil e tem 5, 10 vezes mais, quase 8 vezes mais que a população brasileira? O capitalismo falhou. O capitalismo falha. O capitalismo falhará! Não existe nada que possa ser feito em termos de tipo, a gente tem que, com todo respeito, Thiago, todo mundo aqui, não existe essa coisa do tipo, vamos ter que cuidar da laranja. Concordo, tem que ser feito, mas sem uma ruptura, bicho, mantendo o mesmo sistema, a gente vai continuar matando centenas de milhares de pessoas a cada década. E eu não quero mais isso. Eu quero uma ruptura. Eu não quero mais, amenizar o problema. Não. Eu quero ter número, no mínimo, metade do chinês nessa porra desse país. Mínimo. Eu quero que as pessoas morram 3 mil por ano nessa porra desse país. Não 10, 15 vezes isso. E isso tá acontecendo de errado porque essa porra desse país é capitalista pra caralho. Até demais. Já tá liberal, né? Já tá, sempre foi. Bom, essa é a minha consideração. Eu particularmente assino embaixo com o que o Zé falou. Eu só queria deixar talvez um recado aqui, não sei se é uma consideração final, mas é um pedido para você, querido ouvinte. Proteja-se. Cuide-se. Mas principalmente revolte-se. Pois o próximo caso isolado pode ser eu, pode ser você, ou pode ser alguém que você ama. Hoje a gente não vai acabar com música engraçadinha nada, mas semana que vem a gente vai estar de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo feed. E obrigado, gente! Semana que vem vai ter mais. Tchau!